Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo fez dois acordos importantes fora das quatro linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$ 1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$ 97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbi quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante: na quarta-feira, o São Paulo quitou cerca de R$ 6 milhões que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio. Levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo transfer ban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional, deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro Tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos. São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela oitava posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo oitavo lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na oitava colocação e aí vai precisar para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira o Tricolor termina em oitavo. Que história é essa de que o São Paulo pode ter R$ 200 milhões para gastar em reforços para a próxima temporada? O pessoal do UOL publicou nas últimas horas que São Paulo e Galápagos negociam a criação de um fundo que busca arrecadar R$ 200 milhões. Essa grana seria investida de forma exclusiva na contratação de atletas. E os cotistas teriam como retorno percentual da venda futura de jogadores contratados nesse modelo. Segundo o UOL também, negociações em fase inicial, mas as duas fontes do São Paulo que eu consultei negaram com veemência qualquer tipo de acordo nesse sentido. O que o São Paulo e a Galápagos têm é uma negociação já há alguns meses para a criação de um fundo em Cotia para buscar cerca de R$ 250 milhões. Essa grana seria utilizada na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20, que chegariam para Cotia e, quando vendidas, teriam direito a um percentual futuro. Perguntei ao presidente Júlio Casares: Júlio, existe alguma possibilidade de vocês terem 200 milhões com a Galápagos para investimento em reforços do time principal? E o presidente assegurou que não, que deve ter havido alguma confusão na publicação que foi feita. O São Paulo trabalha com a Galápagos apenas na criação desse fundo para Cotia. Uma outra fonte do São Paulo, também bastante importante, assegurou que não existe nenhuma negociação no momento para a obtenção de R$ 200 milhões para reforços. O São Paulo está atrás de dinheiro para a contratação de jogadores, mas certamente essa cifra de R$ 200 milhões não será alcançada. Para fechar as notícias do São Paulo, duas boas informações. O Tricolor deu sorte nos jogos dessa terça-feira. Isso porque o Vasco e o Grêmio, que são adversários do São Paulo na busca pela oitava colocação, perderam. Para completar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, com o time misto, com vários reservas. Diante desse cenário, uma vitória do São Paulo contra o Internacional nessa noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, pode deixar o Tricolor bem perto da oitava colocação, que no futuro não tão distante pode assegurar vaga na pré-Libertadores. Isso acontecerá se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. E você, torcedor que me acompanha por aqui, o que você tem para comentar? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora que o São Paulo sofreu nessa quarta-feira seu segundo transfer ban da história. Os dois transfer bans, ou punições, proibições de inscrições de atletas acontecendo no ano de 2025. FIFA decidiu punir o São Paulo pelo não pagamento de R$ 5.300.000 a Adrian Rocco, que é empresário do Caleri.
O Adrian cobra desde 2021 o pagamento de uma comissão por uma negociação que levou o atacante argentino ao São Paulo. Tricolor alega que não fez o pagamento por discordar, divergir dos valores cobrados pelo empresário. Mas, diante dessa condenação que se transformou numa proibição de inscrição de atletas, o São Paulo promete juntar esse dinheiro e fazer a quitação dos 5 milhões e 300 mil reais ainda nessa semana. Antes disso, na metade dessa temporada, o São Paulo já havia sido punido com a proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida com o Cerro Porteño por Bobadilha, valor bem menor, que também já foi resolvido. Chama atenção o São Paulo, um dos clubes mais tradicionais e que sempre serviram de exemplo, sendo punido pela FIFA de forma recorrente nessa temporada. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Leonardo Limeira, alguma chance de o Guilherme pintar no São Paulo? Leonardo, na metade do ano, antes da janela fechar, eu posso garantir para você que São Paulo e Santos tinham um acordo verbal para que o Guilherme virasse reforço do São Paulo, para que o Luciano virasse reforço do Santos, tá? Esse acordo tinha sido tocado pelo Rui Costa e pelo Carlos Belmonte, os homens fortes do futebol do São Paulo, com a aprovação do pessoal do Santos. Quando o contrato que estava sendo redigido chegou à mesa do Júlio Casares lá no Morumbi, o Júlio falou, peraí, vocês estão trocando o Guilherme pelo Luciano? A gente acha que é uma boa, o Luciano não está enfrentando um bom momento? Não vou fazer. E foi o Júlio quem brecou a possibilidade de negociação, tá? Isso eu ouvi de uma pessoa super confiável dentro do próprio São Paulo. Diante disso, dá para dizer que o Guilherme já esteve na pauta do São Paulo e quase virou reforço tricolor. Guilherme que segue muito criticado, perseguido em alguns momentos pelo torcedor do Santos. Agora, não se sabe ao certo se essa negociação voltaria a envolver o Luciano. O fato de o Luciano ser um dos jogadores que menos se machuca no São Paulo faz dele um jogador, uma peça importante. Vou tentar entender melhor essa história assim que a live acabar, tá bom? Paulo Azeredo, Nicola, acha que essa história do fundo no São Paulo pode ter o dedo do Diego Fernandes? Ou do Marinaccio? Ou apenas uma cortina de fumaça? Vamos lá, só para quem não entendeu do que o Paulo está falando, ontem o pessoal do UOL assinou uma matéria afirmando que o São Paulo negocia com o fundo da Galápagos, com a Galápagos, a criação de um fundo que pretende captar até 200 milhões de reais no mercado, e essa grana seria utilizada apenas e exclusivamente na contratação de atletas para o time profissional. Não faz muito sentido ter o Diego Fernandes por trás dessa história, apesar de o Diego estar louco para aparecer às custas do São Paulo, porque o Diego não tem entrada nenhuma com a Galápagos, tá? A relação do Diego com a Galápagos é zero. Quem tem relação com a Galápagos é a atual diretoria. Foi a Galápagos quem tocou o FDIC do São Paulo e é a Galápagos quem está por trás daquele fundo de Cotia. A grande verdade é que essa matéria publicada pelo UOL, ela nada mais é do que a retirada do investimento em Cotia para investimento no profissional. Só que o Júlio Casares me assegurou ontem que não tem nada, falou que é balela, que a reportagem deve ter se confundido na apuração do plano de Cotia para o plano do profissional, porque não há essa intenção de gastar 200 milhões de reais com reforços para o time principal. Beleza? O Tomás Silva, Nicola, o blog do São Paulo, trouxe que o São Paulo tem uma reunião marcada para discutir sobre o potencial construtivo do Morumbi. Sabe algo sobre isso? Ô Tomás, ontem, vocês, não sei se foi você, mas ontem algum de vocês me perguntou, pô, Nicola, se o Vasco tem potencial construtivo no Morumbi, por que o São Paulo não tem? E eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo e a pessoa falou, não, o São Paulo tem direito sim ao potencial construtivo. E essa é uma coisa que a gente ainda está elaborando aqui dentro. Depois até vou dar uma lida na matéria para entender e argumentar com o pessoal do São Paulo como é que isso pode funcionar, tá bom? Se o Corinthians aumentar seu Master, o São Paulo aumenta pela cláusula do radar. Boa lembrança, né, Tomás? O São Paulo fez um acordo com a Superbet de que o reajuste do São Paulo em 2027 vai se dar pela média dos patrocínios do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. Então o reajuste do Flamengo já ajudou pra caramba. Se o Corinthians tiver também um belo reajuste, isso vai ajudar o São Paulo nessa renegociação com a Betano em 2027, tá? Torcida do torcedor de São Paulo tem que ser para que existam aumentos nos três, e aí o São Paulo se beneficia pela média dos clubes. Paulo da Silva Cabral. Boa tarde, Nicola. É muita cara de pau do Belmonte dar entrevistas e reclamar do Júlio Casares. Paulão, eu acompanhei várias das entrevistas que o Belmonte deu, né?
para muitos veículos e sobre os mais variados assuntos. E o Belmonte fala bem, eu gosto dele. O Belmonte trabalhava, eu gosto dele falando, né? O Belmonte trabalhou na Rádio Jovem Pan, enfim. Só que, cara, toda vez que eu vejo ele falando sobre clube social, sobre futebol, sobre contratações, sobre base, cara, se ele sabe tudo isso, se ele tem todas as soluções para o problema, por que ele, enquanto diretor de futebol por 5 anos, não resolveu os problemas? Aí ele fala, não, o problema do São Paulo em relação à recuperação está na fisioterapia, na fisiologia. Tá bom, mas por que você não resolveu? Você teve lá 5 anos, com toda a autonomia do mundo. Ah, porque a base isso, porque o social aquilo. Cara, o Belmonte, você escuta o Belmonte falando e você entende que ele tem a solução para todos os problemas. Por que que, enquanto diretor de futebol do São Paulo, a peça mais importante dentro do organograma tricolor, por que que ele não resolveu os problemas? Se alguém puder me ajudar a entender, eu agradeço, tá? Hora de te atualizar sobre o São Paulo, que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação. O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França, ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido. Depois, porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez essa, a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.